Boa tarde, professor Jorge, tudo bem? Eu me chamo Gabriel Ribeiro Macedo, junto com o Pedro Lucas. Nós desenvolvemos o nosso projeto de cálculo 3. Para o nosso projeto, definimos o tema de expressão de gases tóxicos na atmosfera. Vamos estudar especificamente o cloro gasoso, utilizando um modelo gaussiano de expressão atmosférica. Para o nosso projeto, nós utilizamos como referência o Vale do Paraíba, né, uma região muito industrializada no nosso país. Aqui nós temos refinarias, muitas indústrias, indústrias químicas. Então, querendo ou não, né, o risco de acidentes químicos ele é alto, né? Então, é muito bom a gente entender como funciona essa dispersão de gases na atmosfera, né, o que nós podemos fazer, como a gente pode manter mais pessoas em segurança, medidas que devemos tomar. O ponto de partida do nosso projeto foi esse caso que aconteceu na Revap, em 2013, quando houve o vazamento de amônia na refinaria Henrique Lage, aqui em São José dos Campos, né, forçou a evacuação de trabalhadores. Então, é muito legal também a gente entender como isso funciona, né, porque esse modelo que nós vamos utilizar ele é validado pelo EPA, ele é muito utilizado pelo IBAMA também. O poluente que nós definimos para o nosso projeto é o cloro gasoso, ele é um gás denso, muito tóxico, altamente reativo. Ele tem o IDLH, né, que é o risco de saúde, né, um risco para a nossa saúde e a vida do ser humano de 10 ppm, é um risco imediato à vida. O modelo matemático que nós utilizaremos é a equação gaussiana de Fick para a dispersão bidimensional. Essa aqui é a nossa equação principal do trabalho, onde g de x, y e t é igual a m sobre 4π dt, multiplicada pela exponencial negativa de r ao quadrado sobre 4dt. Onde r ao quadrado é a distância radial à fonte, m é equivalente à nossa massa, de 800 mg de cloro liberado instantaneamente, d é o nosso coeficiente de difusão atmosférica, ele equivale a 8 metros quadrados por segundo, correspondente à classe D de Pascal. As hipóteses adotadas, elas são dispersão horizontal 2D, o nosso coeficiente D constante isotrópico, a fonte pontual instantânea em T igual a zero, sem reações químicas e sem deposição gravitacional. Essas hipóteses tendem a manter o nosso modelo conservador. Com isso, ele tende a superestimar a concentração de gás, o que, do ponto de vista da segurança, é muito bom, porque ele aumenta a nossa zona de evacuação, né? Ele aumenta mais do que deveria. Então, para a segurança, isso é muito bom. Para calcularmos a derivada dos espaciais, aplicamos a regra da cadeia. Nós definimos u de x como exponente da gaussiana u igual a menos, abre parênteses, x menos x0, fecha parênteses, ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, dividido por 4dt. Derivando u em relação a x, nós obtemos menos, abre parênteses, x menos x0, fecha parênteses, sobre 2dt. Pela regra da cadeia, a derivada de g sobre a derivada de x ela é igual a menos, abre parênteses, x menos x0, fecha parênteses, sobre 2dt, multiplicado pela própria g. E por simetria, né, a derivada de g sobre a derivada de y, ela tem a mesma forma, com y menos y0. A interpretação física, ela é direta, né, e ela mostra para a gente que o sinal negativo, ele prova matematicamente que a concentração, ela decresce quanto mais a gente se afasta da fonte, né, da onde está saindo o gás. Já para a derivada temporal, né, ela é um pouco mais complicada, porque o t ele aparece duas vezes na nossa equação. Antes de começar, nós fatoramos o g como produto de a de t e b de t, onde a é a nossa parte algébrica e b é a parte exponencial. Nós aplicamos a regra do produto, né? Então, nós chegamos ali a derivada de g sobre a derivada de t, ela é igual a linha b mais a b'. Então, nós chegamos ao nosso resultado, que é g multiplicado pelo coeficiente de r ao quadrado sobre 4dt ao quadrado, menos 1 sobre t. Né? Esse resultado, né, essa derivada que nós chegamos, ela vai contar para a gente como que está funcionando aquela nuvem. Né? Então, se a gente tiver o r ao quadrado, né, maior que o 4dt, significa que a nuvem ela ainda está chegando no ponto e a concentração dela ainda está subindo. Agora, se o r ao quadrado ele for menor, significa que o pico dela já passou e a concentração está caindo. Agora, quando o r ao quadrado ele é igual ao 4dt, é exatamente o momento em que a concentração da nuvem é máxima. Essa derivada que nós conseguimos, ela vai ser muito importante mais para frente no nosso trabalho, quando a gente calcular o instante do pico. Então, juntando as nossas duas derivadas espaciais, a gente consegue montar o nosso vetor gradiente. O gradiente de g ele é igual a menos g sobre 2dt multiplicado pelo vetor x menos x0 mais y menos y0. E o seu módulo é x multiplicado por r sobre 2dt. No exemplo do ponto x20, y0 a t igual a 50 segundos, a taxa de variação radial é de menos 0,0031 mg por metro quadrado. Enquanto na direção nordeste, o vento predominante do Vale do Paraíba é de menos 0,0022 mg por metro quadrado. Isso significa que a fuga radial pura é 29% mais eficiente por metro percorrido. Então, né, a gente chega na conclusão de que o vetor gradiente tem para ponto para onde a função está mais alta. Ou seja, né, vai apontar para a fonte. Então, se a gente seguir, né, o nosso gradiente, você só vai aumentar a sua exposição àquele gás. Então, a melhor rota de fuga é exatamente o sentido contrário do nosso gradiente. Falando sobre o diferencial total, aqui a gente reuniu as três derivadas parciais no diferencial total, onde a gente reuniu elas numa expressão que estima a variação de concentração para qualquer deslocamento pequeno no espaço-tempo. Então, aqui no exemplo do slide, a gente simulou que o operador seria 20 metros à fonte, no tempo igual a 50 segundos depois do vazamento, onde a concentração seria de 0,1240 mg por metro quadrado. Se ele recuar 2 metros em linha reta, o diferencial vai estimar uma queda aí de 62 a 10 a menos 3 mg por metro quadrado, ou seja, teve 5% de redução na inalação.
E a gente também calcula esse valor pela exponencial completa. Mas aí teve uma diferença de 2 a 10 a menos 4 miligramas mais quadrado, então teve um erro de menor que 0,017%. E isso confirma que a aproximação linear ela é confiável para distâncias curtas. Em relação às curvas de nível, né, a gente, a gente em vez de estimar a variação no ponto, a gente queria saber até qual distância a concentração ainda apresentaria um risco. Para isso, a gente fixou o tempo igual a t, e a gente impôs que o g seja igual a um limiar c e isolamos o raio c. Daí a gente aplicou ln dos dois lados para poder tirar o exponencial, e a gente conseguiu isolar o raio dessa forma. Daí a gente chegou na equação que aparece no slide, que a gente tem que o rc quadrado é igual a menos 4dt 1, ou aplicando a, a raiz, a gente consegue ter também esse valor. E a gente conseguiu ver também que, se a gente, pro limiar de 0,05 mg/m², o raio é de 43 metros, que é a zona de intoxicação aguda, onde nenhum trabalhador pode permanecer sem EPI. E para 0,02 mg/m², o raio sobe para 60 metros, que é o cordão mínimo exigido pela CETESB. A gente quis se basear na CETESB porque ela é referência, então a gente queria ter um projeto que fosse palpável dentro disso. Falando da derivada direcional, a derivada direcional ela calcula a taxa de variação em G em qualquer direção, não só nos eixos. Então a gente pegou aqui no Vale do Paraíba o vento está num θ de 45 graus, e nessa direção, a concentração cai 22 a 10 a menos 3 miligramas metros quadrado por metro. Aí na fuga radial pura ao longo do eixo X, a queda é de 31 a 10 a menos 3 por metro. Fugir em linha reta da fonte é 29% mais eficiente por metro do que fugir na diagonal do vento. Então é basicamente você fugir na direção é, perpendicular do vento. Se a gente igualar a derivada temporal a zero, a gente chega aqui no instante do pico t é igual a r ao quadrado dividido por 4d, porque o d é o coeficiente de difusão atmosférica. Então a 30 metros da fonte esse pico ocorre apenas em 28 segundos, a 60 metros ocorre 103 segundos, 4 vezes mais tarde. Dobra a distância quando quadruplica a janela de fuga disponível. E, bom, incluindo o vento, o centro da nuvem passa a se deslocar no plano com o tempo, e a adaptação é simples. Substituímos as distâncias estáticas pelas distâncias dinâmicas de arraste. Todo desenvolvimento de derivadas e gradiente permanece válido. Então a gente tem todo esse desenvolvimento também no nosso PDF. Falando um pouco dos gráficos, né? Aqui no gráfico 1, a gente tem um gráfico em 3D que apresenta a concentração do gás cloro em cada ponto XY no plano horizontal, exatamente no tempo igual a t. Exatamente no tempo t igual a 60 segundos após o vazamento. Então a gente tem aqui o pico ele fica em vermelho e ele vai decaindo formando uma espécie de sino. Então, quando chega mais ou menos na borda, que é mais ou menos 100 metros, esse decaimento é exatamente o que a derivada parcial del g deu x e del g deu y demonstra matematicamente. Então, o sinal negativo nessa expressão indica que tem um decaimento da concentração em qualquer direção que se afasta da fonte. No gráfico 2, a gente tem um mapa de concentração e de curvas de nível, onde a gente vê que a gente tem a parte mais escura que é preta e vai se aproximando num gradiente até o centro, que é branco, então a concentração vai aumentando conforme vai se aproximando do núcleo branco, aonde a concentração é zero no preto e máxima no branco. E o triângulo no meio, ele marca a fonte emissora na origem, e a concentração ela é perfeitamente circular, porque não tem vento no modelo base, né, na equação gaussiana, que permite calcular qual distância representa cada limiar de segurança. No slide anterior eu falei disso, né, que corresponde a 43 metros quando a concentração é 0,05 metro quadrado, que é a zona de intoxicação aguda. Falando dos seguintes gráficos, né, de concentração ao longo do tempo e distância, o gráfico 3 ele mostra como a concentração varia com o tempo em 4 posições fixas no espaço. Então a gente vê que quando a concentração está alta no pico T igual a 3 segundos, ele atinge o pico e depois ele decai rapidamente. E nos outros gráficos a gente vê que esse comportamento é similar. Então ele tem um pico e logo já decai. E aqui a gente tem o campo vetorial de gradiente, onde a gente vê que as setas pretas elas apontam diretamente para o vetor gradiente G, e a direção é o sentido em que a concentração cresce mais rapidamente. Então todas as setas elas apontam para o centro, que é justamente onde tem a maior concentração. E isso comprova que fugir na direção oposta deles, perpendicular a eles, é a saída mais segura caso esteja uma nuvem de intoxicação. Aqui no gráfico 5, a gente tem um painel triplo que compara como o coeficiente de difusão muda completamente o comportamento espacial da nuvem. Então, a gente tem a classe C, que é instável, a classe D, que é neutra, que é usada como referência no nosso projeto, onde o coeficiente é 8 metros quadrados por segundo, e a classe F estável, que é o cenário mais perigoso. O que acontece? O classe C é para representar um dia que tem muito vento, muita turbulência que dispersa o gás. O classe D é uma condição neutra, onde vai ter concentração intermediária, e o classe F, ele representa uma madrugada fria e parada, onde não tem dispersão de vento. Então, embora o raio seja menor, a concentração é muito mais alta. E bom, para finalizar, a gente trabalhou com a equação gaussiana, então a gente provou, né, no nosso trabalho, que comprovam o decaimento radial e comprovam os gráficos. Então a gente também tem as zonas de riscos quantificadas, onde o 43,3 metros é um perigo imediato, 60 metros é um isolamento. Então a pessoa consegue fugir daí.